Qual o papel da igreja cristã frente aos embates políticos que nós estamos vivenciando? A sua pergunta é muito pertinente. Primeiramente, eu entendo que a igreja não pode ter uma posição político-partidária. A igreja não é um curral eleitoral. O púlpito não é um palanque. Nós não temos voto de cabresto. O povo de Deus deve ser um povo esclarecido. A igreja lida com princípios e com valores. Aí sim a igreja precisa se posicionar. Nós cremos nisso. Nós cremos na família, nós somos contra o aborto, nós somos a favor da valorização do casamento, nós somos a favor de verdades absolutas, nós somos contra a relativização dos costumes. Agora, se um político, se um partido estiver fora desses valores, você não precisa nem dizer, não vota no fulano, não vota no beltrano. Se você trabalha o certo, o errado já está denunciado. A igreja trabalha princípios. Até porque dentro de uma comunidade, nós somos uma comunidade plural. Não é verdade? Então você tem dentro da sua comunidade, onde você é pastor, pessoas que gostam do partido A, pessoas que defendem o partido B, que defendem o partido C. E se você entrar na política partidária, você vai criar problemas internos graves. Mas se você defende princípios, quem é cristão, crê em princípios, exato, em valores absolutos. E essa é a bandeira que nós temos que levantar como igreja, exercendo voz profética. Você nota lá em Romanos 13, que quando Deus institui o governo com duas finalidades. Primeiro, promover o bem. Segundo, coibir o mal. Se o governo inverte os papéis, em vez de promover o bem, promove o mal, e coíbe o bem, cabe à igreja se levantar como voz profética. Isso vai custar um preço? Vai custar um preço. Mas a igreja, diziam os reformadores, é a consciência do Estado. Ela não pode se conformar. Ela não pode fazer parte do jogo. Ela não pode se corromper. É por isso que ela não pode se envolver e se miscuir em determinadas alianças para não perder a autoridade de voz profética, de dizer, este é o caminho, seguimos. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. A paz do Senhor Jesus, amados. Amém. Louvado seja o Senhor. Quero te convidar, se for de pé, abre tua Bíblia aí no Salmo 147. Eu vou ler o primeiro versículo. Você, na sua versão, com passar a lei, vai ler o versículo seguinte. Abençoa. E ambos fecharemos no versículo de número 20. Tá bom? Salmo 147. O cabeçalho da minha Bíblia diz: exortação a louvar o Senhor pelas suas beneficências.
iniciar. Graças a Deus. Só para lembrar, a gente tem que entender que o título dos cabeçalhos da nossa Bíblia, eles não são inspirados, né? Só são simplesmente para facilitar a nossa leitura. Então, Salmo número 147 começa assim: louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, isso é agradável, decoroso é o louvor. Vocês. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os pés de Israel. Sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Conta o mundo da verdadeira, chama da banda do seu nome. Grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito. O Senhor eleva os inimigos e os estremece a terra. Cantai ao Senhor em ações de graça. Cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Que dá aos animais o seu sustento e aos filhos dos povos quando clamam. Não se aproveita da força do cavalo, nem se comprai com a agilidade do varão. O Senhor agrada-se dos que os temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva ao Senhor, louva ao Senhor, nosso Deus. Porque ele fortaleceu os ferrolhos das tuas portas, abençoa aos teus filhos. Ele faz as O 15 diz: quem envia o seu mandamento à terra, a sua palavra corre velozmente. Quem dá o comando, espalha a justiça. Quem lança o seu gelo em pedaços, quem pode resistir ao seu frio? Mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel todos. Não fez assim a nenhuma outra nação, enquanto aos seus juízos não os conhece. Louvai ao Senhor. Amém. Poder sentar em nome de Jesus. Saudamos a igreja, amado Senhor. Amém. Aleluia. Senhor.
Jesus. Estamos perto de abrir a oferta. Mas eu gostaria de dar aqui só uma saudação para o nosso irmão aqui, para a gente utilizar de Adriano. Podemos dar uma palavrinha e logo mais estaremos dando a oferta, amém? Boa nossa irmã Adriana. Rebeca, amém? Rebeca, se prepara aí para cantar. Nós temos oferta. Os salmos vibramos com a paz do Senhor. Amém. Primeiramente, quero louvar a Deus por toda a igreja que tem orado por mim e pela Simone. Glórias a Deus. Deus seja louvado pela igreja completa, obra da restauração São Miguel e Parque Paulistano. Glórias a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Gênesis, que também fez a celebração do nosso casamento semana passada. Deus seja louvado também pela vida do pastor Gênesis, que celebrou o nosso casamento ali no salão, no Parque Paulistano. Rapidamente, Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Título da palavra vai dizer: a cura de um coxo e o discurso de Pedro no templo. Somente o versículo de número 6. Glórias a Deus, bendito o nome de Jesus. Dito está sem muita delonga. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Queridos, sem muita delonga, essa palavra aqui, ela vai verbalizar nesse grupo de varão que havia um homem na porta do templo, e o nome da porta do templo era chamada Formosa. A Bíblia vai dizer que ali havia um coxo na porta do templo, e havia também 2 varão chegando na porta do templo, um por nome de Pedro e o outro por nome de João. A Bíblia vai dizer que aquele coxo, quando Pedro chega na porta do templo, vai dizer: tem alguma coisa para me oferecer? Ele disse: João, tem alguma coisa para oferecer para ele? Não, porque eu também não tenho. Então vamos orar por ele. E oraram: Senhor, toma esse coxo na tua mão. Ele está necessitado, não tem o que comer, não tem o que beber, ajuda-o. E orou de novo, e orou: Senhor, ajuda, tem misericórdia desse homem. Quantas das vezes tem alguém que está próximo do templo, aleluia, se rastejando, se humilhando, tentando andar, tentando entrar no templo, só que por causa de julgamento não consegue entrar no templo, está no pecado porque quer, está nas drogas porque quer, está na bebida porque quer, está na prostituição porque quer. Aí o Espírito Santo vai tomar o coração de um que não vai julgar. O Espírito Santo vai tomar o coração de um que vai ter intimidade com o Espírito Santo e vai dizer: ei, não é tempo de julgar, ei, não é tempo de chutar, ei, não é tempo de arrastejar aquele que está necessitado. E o que eu faço, Senhor? Aquilo que eu te dei, aquilo que eu coloquei na tua mão, usa. E ele vai dizer: e o que eu tenho? Autoridade eu tenho te dado na boca. A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 4, 31: e tendo eles orado, receberam poder de Deus para pregar a palavra. E tendo eles orado, receberam virtude do Espírito Santo para profetizar e pregar a palavra com ousadia. Ou seja, quem ora não julga, ora. Ou seja, quem ora não julga, profetiza. Quem ora não julga, vai estender as mãos e vai dizer: o mesmo Jesus que me libertou vai libertar você. O mesmo Jesus que me transformou vai transformar você. O mesmo Jesus que fez uma grande obra na minha vida vai fazer na tua também.
e chutava. Mas quando entrou na porta do templo, o varão que estava se arrastejando, ele entrou no templo. Aí muitas pessoas diziam, mas não era aquele que estava se arrastejando? Eu imagino o coxo dizendo, eu era. Por que você está andando? 2 varões chegou com poder e autoridade e me disse em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. 2 varões chegou na porta do templo e disse, Jesus tem poder para restaurar. Eu venho como profeta de Deus aqui dizer para você, em nome de Jesus o Nazareno, não olha para a acusação. Em nome de Jesus o Nazareno, não olha para a humilhação. Em nome de Jesus o Nazareno, chegou o tempo de se levantar, chegou o tempo de profetizar, chegou o tempo de adorar, porque quando o varão chegou no templo, ele chegou adorando, Jesus me curou, Jesus me levantou, Jesus operou um milagre na minha vida, e eu aqui estou. Como aquele varão que estava na porta do templo, só humilhado estava eu. Só humilhado. E eu me lembro muito bem, e termina aqui já passo para quem de direito. Uma irmã do Jardim Miriam falou para mim, irmão Adriano, tu se posiciona, porque a bênção que Deus está colocando na tua mão é muito grande. E o incrível que parece que o pastor Gênesis também falou. A bênção que Deus vai colocar na tua mão é muito grande, mas quando Deus colocar, continua humilde. Foi ou não foi, pastor? Foi assim. E aqui também tem uma varoa aqui também que falou, lá no Parque Paulistano. Tem alguém aqui no templo. Eu tenho que falar porque aconteceu. E ela falou assim, tem alguém que está aqui no templo, no Parque Paulistano. Você precisa descer. Você precisa se posicionar. Porque se você não se posicionar, a bênção que Deus tem na tua vida, Ele vai tirar. E Ele ainda vai fazer você descer a sepultura. E essa varão sabe quem é. E eu me posicionei, pastor Rinaldo. Eu quero aceitar Jesus de novo. Pastor Rinaldo, eu quero fazer a obra de Deus. Depois que eu fiz o que Deus falou na boca das varoas, Deus, Ele me honrou com essa bênção aqui, ó. Ô glória, chamada Simone Braga. E nós estamos aqui como aquele coxo. Obrigado, Jesus, pela restauração. Obrigado, Jesus, pela purificação. Obrigado, Jesus, pelas tuas bênçãos e pela tua unção na nossa vida. Deus seja louvado. Louvado seja Deus. Vamos tirar a oferta. Rebeca foi convidada para cantar a música feminina. E agora peço, nos ajude aqui. Ela vai cantar para o Senhor e vamos tirar as ofertas do Senhor. Amém? Eu te louvo. Já fala Senhor com a paz do Senhor. Amém. É uma maravilha estar aqui na presença do Senhor. Parabenizar a Elizabeth, né? Escolheu a melhor parte, é estar na presença de Deus. E a experiência é pessoal, né? O irmão contou seu testemunho, a experiência é pessoal. E é isso que Deus quer ter com cada um de nós, experiência pessoal. Eu vou louvar a Deus neste louvor, seus irmãos souberem. Deus eterno, bendito é o teu nome, Pai. Recebe, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Ao novo eu senti, eu vi chegar pra mim o Espírito Santo. Mudou meu jeito de viver, um crente diferente.
que anelava o coração pra ter mais paz, muita paz. Firme eu estarei naquilo que eu abracei e não vou voltar atrás. Eu sei, é algo tão real que o Pai me faz sentir. A experiência é pessoal, por isso eu vou vivê-la intensamente. Daquilo que está no meu coração, eu não devo abrir mão. Eu quero é transferir. Se você sente que o Senhor com teu espírito mudou todo o teu jeito de viver, não abra mão do que sentiu, pois foi o céu que se abriu e veio a bênção. O que alguém pode fazer em relação ao que você já recebeu do eterno Pai? Se o condenarem como réu, seja mais firme e mais fiel e vai em frente. Firme eu estarei naquilo que eu abracei e não vou voltar atrás. Eu sei, é algo tão real que o Pai me faz sentir. A experiência é pessoal, por isso eu vou vivê-la intensamente. Daquilo que está no meu coração, eu jamais abrirei mão. Eu quero é transferir. Eu quero é transferir. Eu quero é transferir. Aleluia! Que o Senhor possa abençoar a vida dos irmãos. Amém. Irmão, desculpa, agora aí que eu não estou muito dom de falar, não. Oh, glória. Parabéns, meu irmão. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Que alegria em poder estar aqui nessa noite em adoração ao nosso Deus. Eu já vou estar lendo o tema da passagem para que os irmãos venham tomar os seus assentos. Evangelho de Lucas, uma passagem conhecida. 8:40. Evangelho de Lucas, 8:40. Glória a Deus. Vou estar lendo o verso 41. E eis que chegou um varão do nome de Jairo, que era príncipe da sinagoga. E prostando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa,
porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastaram com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo de sangue. Amém? A igreja pode se sentar em nome do Senhor Jesus. Sou grata a Deus nessa noite, em poder estar aqui, nesta igreja. Primeiramente agradeço a Deus, depois juntamente com o pastor Gênio, juntamente com os irmãos, os obreiros que estão aqui à frente. E é uma alegria poder fazer parte, desta igreja. Faz dias já que eu estou vindo ali no Parque Paulistano, e sempre estava vindo aqui adorar o Senhor juntamente com os irmãos, mas sempre tem algum compromisso e acaba que a gente não dá para vir. Mas hoje Deus preparou este momento. É por isso que Eclesiastes 3 diz, há tempo para todas as coisas debaixo do céu, Tudo tem o seu tempo certo. É por isso que nós precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo. Porque nós sabemos que é o Espírito Santo que nos guia. A partir do momento quando nós levantamos a nossa mão, aceitamos Jesus como Salvador. Aceitamos não, Porque é Jesus que nos aceita, A partir daquele momento nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, Estou alegre que ali no sábado, o pastor Gênesis fez ali o nosso casamento, juntamente com o Adriano, meu esposo. E eu louvo a Deus, porque tudo tem um propósito, o Senhor sabe de tudo, E eu vim hoje adorar o Senhor, Aí quando eu estava sentada ali, o irmão Carlos falou assim, hoje é o culto dos varões, a irmã pode trazer uma palavra? Nossa, naquele momento eu falei, não, passa para o Adriano, Eu pensei, passa para o varão, Mas eu falei assim, não, eu vou trazer uma palavra. A palavra que eu saí de casa, que foi o que o Senhor colocou no meu coração, foi esta. Está na direção dos varões, mas quem reina aqui é o Espírito Santo de Deus, igreja. É só quando fala na direção dos varões, das irmãs, dos jovens, é para fazer a direção do culto, mas quem ordena, quem faz tudo é o Espírito Santo de Deus, Se nós não tivermos cessado na videira, nada acontece. Então, é por isso que estamos aqui nessa noite, em adoração ao nosso Deus. E eu estou alegre por este momento em estar aqui. Aí aqui nessa passagem de Lucas, 8:40 e 1:41, aqui vai contar 2 milagres, Jesus realizando 2 milagres aqui. Aqui havia um homem e também havia na mesma história uma mulher. Irmãos, Deus ele é tão maravilhoso que tanto homem quanto mulher precisa de Jesus. E nós sabemos que todos nós precisamos de Jesus. E aqui na passagem vai dizer que tinha um varão com o nome de Jairo, e era príncipe da sinagoga. E aqui vai dizer que este homem tinha uma filha, de quase 12 anos de idade. E ele foi se prostrar aos pés de Jesus para buscar uma cura para sua filha que estava à beira da morte. Mas também o texto vai dizer que na caminhada havia uma mulher. A Bíblia não relata que tem nome, mas a Bíblia diz que havia uma mulher que padecia 12 anos de um fluxo de sangue. Seja pobre, seja rico, seja branco, seja negro, seja rico, todos precisam de Jesus. Eu não sei como você se encontra nesta noite. Eu não sei qual é o problema da sua vida, o que você tem passado, mas Jesus ele sabe. E o que nós precisamos entender, que todos nós precisamos de Jesus. E muitas das vezes acontece situação na nossa vida que nós precisamos se render aos pés de Jesus. Às vezes acontece situação dentro do nosso lar, é uma enfermidade, é um problema, e às vezes nós queremos resolver da nossa maneira, mas não. O nosso recurso é
para que entrasse em sua casa. Porque tinha aquela única filha que já estava à beira da morte. E no verso 43 vai dizer da mulher. Nós percebemos nesse texto que quem chegou primeiramente foi Jairo, que foi na direção de Jesus, se prostrando aos pés de Jesus, para que ele entrasse dentro da casa dele para resolver uma situação de uma enfermidade de uma filha que estava à beira da morte. E aqui o texto, quando Jesus estava indo, havia ali também uma mulher que tinha um fluxo de sangue que padecia há 12 anos já. E o texto vai dizer que aquela mulher, ela gastou tudo que ela tinha. Ela não tinha nenhum recurso mais. Se nós formos observar essas duas histórias, essas duas passagens, em um texto só, Jairo é príncipe da sinagoga, um homem de poder, mas ele precisou de Jesus. Ele precisou de Jesus, porque ele foi aonde? Até Jesus buscar a cura para sua filha. E aqui também vai dizer da mulher que padecia 12 anos de uma hemorragia. E o texto vai dizer que ela tinha gastado tudo que ela tinha com os médicos e nada pôde resolver a situação daquela mulher. E quantas das vezes eu e você temos uma causa, um problema, e a gente tenta resolver e a gente não consegue, mas às vezes Deus está esperando uma atitude sua. Muitas das vezes Deus quer ver o seu mover. Deus quer ver você sair da onde você está e se lançar mais aos pés de Jesus. Porque você pode ter dinheiro, você pode ter carro, você pode ter uma vida financeira boa, mas tem situação que só Jesus vai resolver para você e para mim. Tem situação que só Jesus pode entrar na nossa vida, irmãos. E às vezes nós ficamos padecendo. Às vezes o inimigo ele fica na nossa orelha, falando que a gente não vai vencer. Mas às vezes a bênção está bem próximo. E aqui o texto vai dizer que ela gastou todo o seu recurso, todos os seus haveres, e nada puderam curar a enfermidade daquela mulher. Jairo, príncipe da sinagoga, foi até os pés de Jesus. Essa mulher enferma, excluída da sociedade. Porque ela estava excluída, porque ela não poderia ficar no meio da sociedade. E aí aqui, chegando, ela ficou sabendo que Jesus realizava milagre. Porque onde Jesus passava com a multidão dos seus discípulos, ali juntava uma multidão, e ali coxos, enfermos, cegos, se prostravam aos pés de Jesus. Na caminhada que Jesus passou na terra, trazendo seus ensinamentos, cura. E ela disse que tão somente que se ela tocasse nos vestidos de Jesus, na orla de Jesus, ela seria curada. Louvado seja Deus. E aqui no verso 44 vai dizer assim, ó: chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o seu fluxo de sangue. Como esse Jesus é maravilhoso, igreja. Porque ela tinha gastado todo o dinheiro que ela tinha, todo o recurso. Mas a última esperança, a última fé daquela mulher era chegar e tocar na orla do vestido de Jesus. A igreja percebe o tamanho da fé dessa mulher. Ela não falou assim: eu vou chegar lá e vou começar a gritar, Jesus me cura. Não. Ela falou, tão somente que se eu tocar na orla do vestido de Jesus, eu seria
seria curado. Muitas das vezes você está fazendo um esforço tão grande para resolver a sua situação e não precisa de tudo isso. O que precisa é você se lançar aos pés de Jesus e ouvir o que Jesus tem para você. Porque da mesma maneira como Jesus estava ali, Jesus está aqui esta noite, igreja. Jesus está aqui para resolver a tua causa. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus, glórias a Ti, Senhor Deus. Jeremias 33:3 diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Clamar é se prostrar. Clamar é se derramar na presença do Senhor. Aqui diz: clama a mim. Você tem que abrir os teus lábios. Eu vou te responder. Eu vou anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe. E muitas das vezes, igreja, sabe o que acontece? A gente acha que Jesus só fez milagre lá no passado, mas não, Ele fez no passado, Ele faz hoje e vai fazer eternamente. As mãos de Jesus estão estendidas para a igreja e para você nesta noite. Louvado seja Deus. Em Mateus 5, verso 4, vai dizer: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Deus, Ele consola os corações entristecidos. E aí aqui, chegando, tocou na hora dos seus vestidos. E aqui o texto vai dizer que naquele mesmo momento, o sangue, o fluxo de sangue estancou. Aleluia. A fé daquela mulher foi tão grande que no momento que ela tocou na hora do vestido de Jesus, saiu poder, saiu virtude, poder, saiu e Jesus sentiu. E Jesus disse: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão aperta e te oprime, e dizes: quem é que te tocou? Meu Deus, a fé daquela mulher, simplesmente em tocar nas vestes de Jesus, na orla do vestido de Jesus. Meu Pai. Igreja, às vezes tem uma barreira tão grande que nos impede de chegar até onde Jesus quer que nós chegamos. O inimigo, às vezes, ele coloca impedimento e ele diz que você não vai conseguir. Mas e a fé? Onde é que está a nossa fé, igreja? Eu estou aqui hoje trazendo essa palavra, mas Jesus sabe o que você está passando. Ele sabe o que você tem enfrentado na sua vida ministerial, dentro do seu relacionamento. Às vezes não é uma cura, como uma enfermidade como desta mulher, mas às vezes é algo que você está passando dentro do seu lar, da sua casa. Dentro da sua casa, e você olha, você acha que não tem situação mais, não tem mais jeito de resolver, porque aquela mulher, ela ficou 12 anos sofrendo daquela enfermidade. Não foi fácil para aquela mulher, e ela foi lá e tocou, usou a sua fé e tocou nos vestidos de Jesus, na hora do vestido de Jesus. E aí então, no verso 46 vai dizer assim: e disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Glória a Deus. Saiu virtude de Jesus quando ela tocou no sobrenatural. Com a fé dela, ela foi ali e tocou nos vestidos de Jesus. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou tremendo e prostrando antes dele, e declarou diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado, como logo
saiu virtude, o texto vai dizer que imediatamente o sangue estancou. O sangue parou. Naquele mesmo momento. Só que quando Jesus voltou, porque ele sentiu que saiu virtude, ele perguntou quem tinha tocado. Aquela mulher foi até Jesus e declarou o porquê que ela tocou. E Jesus disse para ela assim: alguém me tocou, bem-aventurado que eu sei que de mim saiu virtude. E Jesus disse para ela: filha, tem bom ânimo. Falou para ela: fique animada, a sua situação foi resolvida. Seja feliz agora, filha, o teu choro acabou, a sua tristeza acabou, o seu problema que você estava padecendo há 2 anos foi resolvido. E além de resolver o seu problema, a sua situação, vai em paz, a tua fé te salvou. Ainda houve salvação naquela vida, porque Jesus ele não faz nada pela metade, igreja. Ele completa a obra por completo na vida do ser humano. Mas muitas das vezes o nosso eu, a nossa vontade, não deixa Jesus trabalhar na nossa vida. Às vezes o Senhor quer trabalhar dentro do teu lar, mas precisa de mais você se prostrar diante da presença do Senhor. Você precisa colocar a sua fé em ação. Aleluia! Você precisa mais se colocar no ministério, na presença do Senhor e fazer a vontade do Senhor, sem murmuração. Muitas das vezes a gente coloca as coisas do mundo dentro da nossa vida, dentro do nosso lar. Eu estava falando na sexta-feira ali em São Miguel, ali no Parque Paulistano. Dentro dos lares, sabe o que está acontecendo? Aqui, nós estamos dentro do nosso lar. Jesus vai estar deixando da porta para fora. Nós só colocamos Jesus da porta para dentro quando nós passamos por uma dificuldade. Aí dentro do nosso lar está entrando as coisas mundanas, está entrando tudo que desagrada a Deus, e Jesus está ficando para lá, da porta do portão para fora. Aí quando nós vamos passar por um momento difícil, aí a gente vai lá no portão, abre a porta e entra Jesus. Entra Jesus, faz um milagre. E mesmo assim ainda, Jesus misericordioso, ele entra e ainda faz um milagre. Sabe por quê? Ele é misericordioso. Eu estou hoje aqui, trazendo essa palavra. Eu não nasci num berço evangélico não, igreja. Eu vivi no mundo das drogas, no mundo da perdição. Eu, como diz o mundo tem um ditado a dizer, eu era a ovelha negra da casa lá que dava trabalho para minha mãe. Vivia no meio dos traficantes, no meio da prostituição, mas minha mãe estava lá com os joelhos dobrados olhando para mim. Ela estava lá com o joelho dela dobrado, clamando para mim, que estava lá no meio dos traficantes. E Jesus, pela tua infinita misericórdia, me tirou do lamaçal do pecado. Então aqui, ó, nesse texto aqui, que eu estou lendo hoje à noite, igreja, quem chegou primeiro em Jesus foi Jairo, mas quem Jesus fez o milagre primeiro foi na mulher do fluxo de sangue. Jesus não tem assim, não faz acepção de pessoa, não. Jesus, ele quer aqueles que têm o coração quebrantado. Jesus quer aquele que tem o coração quebrantado, igreja. Porque Jesus, ele poderia chegar e falar: Jairo já se prostrou aos meus pés.
depois ele continuou a caminhada dele e foi até a casa de Jairo. E operou outro milagre lá. E às vezes a gente olha para o jardim do irmão, tá verdinho, tá bonito. A gente olha para a carinha do irmão, da irmã, e fala, aquele irmão é feliz. Mas só Deus sabe o que passa dentro do irmão. É verdade. Deus poderoso. Só Deus sabe. Todos nós estamos hoje à noite aqui, nesse culto. E será que nós viemos só para esquentar banco ou viemos aqui para receber a nossa vitória, o nosso culto, oferecer o nosso culto racional? Porque muitas das vezes a gente entra dentro da casa do templo, no templo do Senhor, a gente fica olhando o irmão, a gente fica olhando quem está dirigindo o culto, quem está cantando melhor, quem não está. Jesus não quer isso não, irmãos. Nós precisamos, sabe o quê? Segurar um na mão do outro e clamar que o milagre vai acontecer. E o poder de Deus vai descer sobre a igreja. Glória a Deus. Adore. Enquanto você está adorando, o Senhor está curando. Enquanto você está oferecendo o seu culto racional, Deus está adorando. Deus está trabalhando. E aí então, na minha vida, eu falei assim, mãe, eu não quero ficar aqui na casa da senhora, eu quero viver no mundo. Eu gosto, é gostoso as coisas que estão lá fora. Aí quando foi um dia, aconteceu uma certa situação que eu precisei vir embora ali, passar onde eu moro, e eu vivia no mundo perdido lá em Guarulhos, aqui em Guarulhos, em outra cidade, passei em várias cidades. Aí quando foi um dia, eu precisei ir para a casa da minha mãe falou assim, você vai ter que ficar aqui porque você vai resolver um negócio com o seu filho, que está numa situação. Eu falei, mãe, eu vou ficar só por 2 meses aqui, mas depois eu vou voltar, porque eu gosto de lá. E aí, na casa da minha mãe não tem mordomia não, tem que trabalhar, tem que seguir certinho as coisas como deve seguir. E eu precisei arrumar um trabalho. E aí eu arrumei trabalho na casa de uma mulher, de limpeza. E quando foi um dia, eu estava passando de frente a um templo, uma casa na Mundial, na Igreja Mundial, eu estava passando de frente à igreja, aí um obreirinho que estava na porta, era um culto 3 horas da tarde. Aí um obreirinho, um menino de 9 anos, estava de frente da porta da igreja. E eu entrei dentro daquela igreja para beber água, que tinha um bebedor de água. E aí quando eu entrei naquele templo, aquele menino, aquele obreirinho que recebia as pessoas quando chegava na igreja, ele falou assim, entra. Porque Deus tem uma palavra para você aqui dentro. Eu falei, não, eu não quero não. Não, entra aqui, porque Jesus quer falar com você. Eu falei assim, eu vou entrar porque tá me incomodando, eu vou entrar. Irmãos, a partir daquele momento, quando eu peguei, entrei com meus pés, sentei ali, Deus transformou a minha vida. Quando eu entrei ali, aquele pastor que estava naquele altar, ele falava comigo, Deus usando a boca daquele pastor, que aquele pastor falava comigo, irmãos, eu chorei tanto, que daí eu saí daquele culto renovada. Aquele dia Jesus me pegou. Ele me pegou e falou assim, hoje eu pego você de jeito. Aí Jesus falou comigo de uma maneira tão grande. Quando eu acabei aquele culto, eu fui embora para minha casa. Quando cheguei em casa, eu falei, mãe, eu fui na igreja. Ela, você foi na igreja? Eu falei, fui. Ela falou, eu falei para ela, mãe, eu vou começar a servir Jesus hoje. Eu fumava, eu bebia, eu cheirava cocaína, viu, irmãos? Eu cheirava, estou hoje aqui, estou dando testemunho, sabe por quê? A gente tem que dar testemunho do milagre que Jesus faz na nossa vida. Não tenha vergonha de contar o que Jesus fez para você, não. Às vezes Jesus liberta você, muda a história da sua vida, você guarda para você. Mas às vezes tem muitas vidas que precisam ouvir o que Jesus fez na tua vida. E aí, eu falei para a mãe, eu vou começar a ir na igreja. Daquele dia eu fui, Jesus me libertou de tudo. Hoje vai fazer 10 anos que estou liberta. A glória no nome do Senhor Jesus. Então, se você tem um filho que está no mundo das drogas, ou se você tem um marido que não serve ao Senhor, ou se você tem um parente, ou se você tem alguém que estava nos caminhos do Senhor e parou, confia, porque Deus faz milagre. E João 15, verso 5 vai dizer, sem Jesus nada podemos fazer. Sem Jesus nada podemos fazer. Precisamos estar alicerçados na videira que é Jesus. E daquele dia para cá, igreja, eu fui liberta e hoje eu estou aqui, já vai fazer 10, tirando um ano, 9 anos,
Vai fazer 10 anos que eu estou na obra da restauração. A glória de Deus. Mas estou em Jesus, né? Porque nós estamos em Jesus Cristo, né? Então, o nosso Senhor Jesus, Ele faz milagre e Ele resolve a causa mais impossível que você imaginar. Se você fala assim, para esse problema meu, não tem situação, não tem mais recurso. Tem. Jesus, Ele resolve para você. Mas para isso, para Ele resolver, você precisa ser obediente, você precisa estar no caminho junto com Jesus, lendo a palavra do Senhor, orando, alicerçado em Jesus. E aí aqui na palavra, Jesus disse, né? Vai, filha, vai em paz, a tua fé te salvou. E houve salvação naquela vida, cura, naquela vida que padecia há 12 anos de leproso. E nós sabemos, né, que o nosso Senhor Jesus, Ele é maravilhoso para trabalhar em nossas vidas. Ele é fiel, grandioso, poderoso e fiel para trabalhar em nossas vidas. Então, se você tem uma causa, um problema, uma dificuldade, põe a sua fé em ação. Use a sua fé. Muitas das vezes vai acontecer situação na nossa vida que nós vamos ficar cabisbaixo, mas a nossa fé ela não pode deixar cair, nós não podemos deixar a nossa fé desfalecer. Não podemos deixar a fé desfalecer. Mas nós temos que olhar para o céu, de onde vem o nosso socorro. O socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Só Ele que faz milagre. Então que nessa noite você venha confiar que o nosso Senhor Jesus, Ele é poderoso para trabalhar, como Ele fez aqui na vida dessa mulher. Ele transformou e salvou a vida dessa mulher. Como também Ele entrou aqui na casa de Jairo, né? E ali aquela filha dele foi, né, ressuscitada, curada. Ele trabalhou, Ele não faz acepção de pessoa. Ele quer um coração contrito, um coração que busca e se coloca na posição dele. E às vezes nós esperamos que venha cair tudo do céu. Não. O possível a gente faz, mas o impossível é Deus que faz. O impossível. Se tem algum problema que você está tentando resolver, você fala assim, Senhor, isso se tornou impossível para mim. Entrega nas mãos de Jesus. Mas quando você entregar, é deixar na mão de Jesus mesmo, para Ele resolver, né? Para Ele resolver essa situação para você. Mas que você fique em espírito, fique em oração. Porque eu também tenho. Eu acho que cada um de nós aqui tem uma situação que precisa ser resolvida. Sabe por que Jesus Ele permite que nós passamos por prova? Porque senão nós ficamos acomodados, igreja. Quando nós não passamos por provas, dificuldades, lutas, a gente se acomoda, a gente não quer orar, a gente não quer buscar. Mas quando Jesus permite que algo acontece na nossa vida, seja em qualquer situação, Ele faz isso para que nós venhamos se lembrar que nós necessitamos dEle, que nós precisamos dEle, que sem Ele nós não vamos conseguir nada. Não é verdade? Então é assim, na sua vida ministerial, que você está aqui nesta noite. Às vezes você louvava, você parou de louvar. Às vezes você pregava, você parava de pregar. O inimigo, ele quer isso, ele quer paralisar a igreja sobre a terra. Ele quer que a igreja pare de buscar. Mas não pare, não desista. Porque Ele que opera o milagre. E Ele que renova nossas forças espirituais. E os irmãos acham que desses 10 anos que eu fui para os caminhos do Senhor, porque aos olhos da minha mãe seria impossível. Mas ela nunca desistiu de mim. Ela estava ali com os joelhos dela dobrados, prostrada nos pés de Jesus. E o milagre aconteceu. Que Jesus me transformou e mudou a minha história. E muitas das vezes, quando nós temos alguma situação, a gente quer retroceder, quer voltar para trás. Mas não, Jesus fala assim, continua, vai firme. Permanece firme. Olha para a videira, olha para o alvo, que é o nosso Senhor Jesus. Somente para Ele que vai dar a vitória para nós. Amém? Eu não vou falar mais daqui, porque se eu falar, eu vou estar falando de mim, né?
pegou de surpresa, mas a gente sempre tem que estar preparado com a palavra. Porque assim, quando eu estava lá no mundo, eu não tinha vergonha de fazer as coisas do mundo. Eu não tinha. Eu ia atrás de um bar de balcão, a gente passava noites e dia na bagunça. Agora, quando é para a casa do Senhor, aí o culto passa, reclama. Está cantando demais, reclama. Tudo a gente murmura na casa do Senhor, né? Então, a gente não podemos murmurar, nem reclamar, porque as coisas de Deus são santas. Então, eu falei assim, Senhor, se eu fazia tudo o que Satanás queria, por que eu não vou fazer a tua vontade? Eu vou fazer a tua vontade. Eu vou fazer porque foi o Senhor que me levantou. Foi o Senhor que chamou pelo meu nome. E foi o Senhor que me tirou do lamaçal do pecado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é assim, se tem alguém da sua família precisando ser liberto, não se preocupa não. Quando ele conhecer a verdadeira palavra, ele vai ser liberto. Porque a palavra diz, e conhecereis a verdade libertará. A verdade é quem? Jesus Cristo. Não é verdade? E temos que estar alicerçados aonde? Na palavra de Deus. Porque a palavra é a bússola. Nesses 10 anos que eu continuei na presença do Senhor, foi porque eu meditei na palavra e estou meditando na palavra. Todo dia o inimigo vem com um prato oferecendo. Tanto para os jovens, para homens. O inimigo não escolhe se é novo ou velho, não, para oferecer os pratos malignos dele. Todo dia o inimigo vem com um prato, né? A gente tem que falar aqui. Não, sou lavada e remida em Cristo Jesus. E recusar as coisas desse mundo. E aí, às vezes, vai vir essas provações, como enfermidade, né? Como um problema familiar, para que a nossa fé venha ser abalada. Mas não, nós temos que entender que Jesus que está no controle da nossa vida. Às vezes o dinheiro não vai conseguir resolver a sua situação, o seu marido não vai conseguir, o seu filho, mas Jesus, ele tem a solução para a nossa vida. Como ele teve a solução para esta mulher e para este homem. Já não tinha, era príncipe, né? Ele poderia pensar, não, eu sou um homem de autoridade, eu não preciso de Jesus. Mas ele precisou de Jesus para curar a filha dele. E também aquela mulher, ela gastou tudo e precisou de Jesus. Então todos nós precisamos de Jesus. Amém? Então essa é a palavra do Senhor nesta noite, né? E que o Senhor continue falando. Ele já falou, continue falando conosco. E que os irmãos continuem orando por mim, pelo meu esposo, pela minha vida, porque quem veio lá do mundo não é fácil não. O inimigo fica furioso. Mas eu estou na videira, que é Jesus Cristo. Amém? Agradeço a oportunidade em nome do Senhor. Amém, irmãos, Pai do Senhor. Pode sentar. Estamos bem alimentados. Quem está alimentado aqui? Mas eu vou contar uma visão, né? Quando a missionária Simone pregava e falava, alertando, mostrando que Deus tem poder para libertar. Aí aparecia uma pá, mas uma pá preta. Eu fiquei olhando aquela pá e conversando com Deus. Às vezes a gente ouve uma palavra e não fica satisfeito com essa palavra. Não é o que a gente queria ouvir. Deus mostrou Jeremias sendo preso porque falou uma verdade que o povo não queria ouvir. E Deus continuou falando comigo. Aí mostrou que alguém aqui hoje, perdeu muita coisa. E o Deus do milagre está aqui. Aquele que vem roubar, matar e destruir é o que ele faz nas vidas. E você está pensando assim, mas eu perdi, eu tinha. E Deus tem poder para te restituir. Ele também é o Deus da restituição. Amém. Então você ouviu uma palavra do milagre. A mulher tinha 12 anos que sofria. A menina tinha 12 anos de idade. Ele resolveu o problema de 12 anos da mulher e de 12 anos daquela que tinha perdido a vida. Todas as duas tinham perdido também, mas recuperaram. Amém, queridos? Eu vou pedir para ninguém se manifestar. Guarde no teu coração.
E nós estamos encerrando, nós ouvimos a palavra de Osias, precisamos nos preparar. Eu quero dizer aos irmãos que esta semana, todas as lives, eu tenho uma live matinal, terça-feira à noite, quinta-feira à noite também, todas as lives vão ser abertas com uma mensagem do presidente da Ordem de Pastores, pastor Antônio José Camilo. Essa mensagem está falando exatamente para o cuidado que nós precisamos de ter na hora de votarmos. Não há nenhuma indicação que vote nesse, não vote naquele, apenas mostre que a igreja tem princípios. Nós estamos aqui representando o reino de Deus. Quem é aqui que faz parte do reino de Deus? Esse reino tem princípios. Não adianta discutir aquele candidato, adianta princípios. O que você tem como princípios? Você vai lá, vai ouvir, eu não vou falar aqui no público. Todas as lives, que eu vejo que muitas pessoas começam e não terminam. Uma vez eu dei uma notícia no final da live, a semana inteira. Aí quando chegou no sábado, ele falou: pastor, o povo não está sabendo disso que o senhor vai fazer amanhã, o senhor tem que falar. Eu falei a semana inteira. Mas as pessoas começam, eu sei que não é fácil, mas eu não estou preocupado não, com quem não tem paciência de ver até o final. Ontem nós estávamos fazendo um culto que levou mais ou menos 3 horas e pouco, né? Aí depois alguém chegou e falou: o senhor sabe quantas visualizações já teve? Quase 400 pessoas estavam assistindo esse culto. Aí se eu perguntar aqui, eu sei que muitos vão dizer: nem sabia, eu não sabia, não posso fazer nada. Eu confesso aos irmãos que no dia 15 de dezembro de 2015 eu resolvi parar com as lives. Vou parar. Senhor, é muito difícil, é muito trabalhoso, não é? Às vezes para eu pregar uma mensagem de 1 hora, eu fico uma semana pesquisando, meditando, orando, depois eu coloco, não é? E eu não vou reclamar porque vocês não assistem, porque tem muita gente se alimentando no Brasil e fora do Brasil. Então, Jesus às vezes faz aquilo que ele também esteve aqui, pregou. Chegava a alimentar 20 mil pessoas. Quando ele foi embora, deixou a igreja, sabe com quantos crentes? 100? 200? 500? Quantos crentes ele deixou? Quase. Está aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Olha só. Amém. 1 Coríntios, eu disse? Capítulo 15, né? Por isso, quando nós começamos a ler aqui no princípio, Paulo está falando aqui. Olha só, é o verso de número 6. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, deixou uma igreja de 500 crentes. Ele tinha pregado 3 anos e meio, agora a glória foi depois, né? Foi depois. Eu estava vendo aqui o evangelista Adriano falar, na entrada do templo, ali, da pregação, depois da cura ali, o que aconteceu? Quantas almas que ganharam ali? 3 mil, depois 5 mil, depois parou. E a igreja não parou de crescer e nem para. É cada um ver como está. Amém? Então preste atenção. Pastor Gênesis, o meu Facebook, para quem não conhece, que é capaz de ter gente aqui que nunca assistiu, né? Vai lá no Facebook e põe Pastor Gênesis Silva Costa Massa Costa. Esse é o nome do meu Facebook. Vai lá. Eu vou abrir cada reunião com a palavra que o presidente aprovou e está dando para nós, dando toda a instrução. Não está mandando voltar nesse ou naquele. Está falando dos princípios que a igreja tem e que ela não pode ser incoerente. Se você prega contra o aborto, como é que você vai votar em alguém que lá está dizendo que faça o aborto? Se você prega que não aceita ideologia de gênero, como é que você vai botar num camarada que está dizendo que vai fazer isso e vai mesmo? Aí você vai botar na presidência e fala: pastor,
vamos orar. Vamos orar o quê, irmão? Vamos orar agora. Então, ouçam. Eu não estou querendo, então a gente vai ter. Ouçam pelo menos. São quantos minutos que tem ali? Eu acho que é 6 minutos. Chega a 6, mas não é isso não. Ali vocês vão ter toda a instrução. Amém? Porque Jesus nos ensina o que é certo. Se você quiser fazer o que é certo, você vai ser abençoado. Mas se você quiser e acha que pode fazer o que é errado, você vai e não vai ser abençoado. Não é? Tem aquele espadão, não come. Adão comeu, e a desgraça está aí atrás da gente. E ninguém se livra dessa. Você já nasce debaixo da maldição de Adão. Porque você nasce filho da ira de Deus. Isso é uma maldição. Em pecado e iniquidade eu nasci por formado, disse Davi. Agora procura lá o capítulo 3 de Efésios 2, de 1 a 3, está lá. E nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados, nos quais todos nós andávamos, mas Jesus Cristo entrou na vida da gente e mudou o nosso. Então eu convido vocês, pelo menos assiste a abertura, que a minha abertura vai ser essa, quando ligar às 20 horas ou de manhã, quando ligar, não é que horas que começa, a hora que você quiser. Eu fico acordado até 00:15 só para mandar mensagem para todo mundo, não tem problema. Eles são que Deus me deu, porque quando eu quis parar, Deus usou um profeta, e ele mesmo tomou o profeta e falou comigo: não pare. Não pare, porque é meu esse trabalho. Eu confesso aos irmãos, não vou parar. Porque eu quero ser obediente. Amém? Você que nos acompanhou até agora, Deus te abençoe, é uma alegria muito grande. Amanhã esse culto estará com uma mensagem nova. Agora na terça e na quinta, vocês vão assistir a grande festa que houve lá. Eu já disse para lá, foi muita glória. Não é? Vai ser feita metade na terça e outra metade na quinta. Amém? Vamos ficar de pé e encerrar? Muito obrigado aos irmãos que nos assistiram, que estão aqui nesse tempo, aqueles que estão nos assistindo dos seus lares, que receberam essa palavra, Pai, que sejam e tenham uma semana muito abençoada, Pai. Assim eu oro agradecidos e entrego todos nas tuas mãos, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. No próximo domingo não teremos escola bíblica. O nosso culto de Santa Ceia começa às 18 horas e todos estão convidados e convocados. Amém? Antes da bênção apostólica, uma palavrinha curta e ligeira. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Irmãos, quando nós viermos cultuar, vamos evitar entrar e sair toda hora. Vamos evitar. Tem irmãos que nem assistem o culto, fica mais lá fora do que aqui dentro. Vamos evitar. É o momento de Deus. É o momento de louvor. É o momento de adoração. Se você tiver uma necessidade, vamos dizer, impossível de ser segurada, toda hora não sai. Pega água. Tudo bem, você está com sede. Levanta com jeito, vai lá e bebe a sua água e volta. Mas vamos procurar ter assim aquele culto que a Bíblia diz assim. Como é que está escrito lá no livro de Provérbios? Se a minha memória não me traria, é o 5, né? Senão vocês me ajudam aí. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de todos. Que fazem mal. O Senhor está aqui, ou não está? O Senhor está aqui. Eu não quero fazer nenhuma comparação com nada nem com ninguém, mas a rainha Elizabeth II, eu tenho gente que ficou não sei quantos dias na fila de barriga de chuva lá porque queria só dar uma olhadinha. Que coisa, não é? Há pessoas, quando vem um famoso, um cantor famoso, as pessoas querem entrar para assistir, ficam um dia lá debaixo de chuva, lá assim, para ali, e na hora que a apresentação fica todo mundo lá e não se mexe.
Aqui nós estamos na presença do Criador do céu e da terra. Ele está aqui, irmãos. Vamos ensinar nossas crianças. Jesus. Nós precisamos começar a mudar. Não é preciso eu fechar a porta, nem botar um diácono numa porta, dizer aqui tu não sai. Não. Nós devemos servir a Deus voluntariamente, adorar, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. E você sabe o que nós estamos fazendo quando viemos aqui adorar o Senhor? Ensaiando, sendo preparados. Daqui a pouco nós vamos estar lá na glória. Eu já sonho de estar lá. E vocês vão assistir um culto lá. Lá tem culto também. Quem é que se mexe lá? Querem comer, vai ficar igual Maria. Que Jesus entrou na casa de Maria e Marta e disse que Maria aquedada. Diga aquedada. O que quer dizer aquedada? Aquedado, eu vou fazer o que é estar aquedado. Quer ver? Olha, eu vou ficar olhando para o pedreiro. O pedreiro fica quieto, eu quero olhar para você. Ó. Aleluia. É assim. Comendo, recebendo, sendo alimentado, sendo abençoado. Quando alguém vier cantar, orando. Quando alguém estiver profetizando, orando. Vamos começar a pedir ao Senhor para a gente fazer um culto digno daquele que criou os céus e a terra e a vida por nós. Santo Deus. A graça do Senhor Jesus. O amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja conosco, amado, e com todo o povo de Deus que está na terra. O que acredita, diga amém. Obrigado, você que já não foi até agora. Deus abençoe todos.